Existe um ser nas escrituras sagradas que aparece, age e desaparece, sem nome, sem origem, sem explicação. Um ser tão poderoso que faz os próprios anjos recuarem, tão misterioso que teólogos passaram séculos tentando entendê-lo e ainda não chegaram a um consenso. Ele está na Bíblia. Você provavelmente já leu sobre ele, mas nunca percebeu o que estava diante dos seus olhos, porque a própria Bíblia parece evitar falar sobre ele, como se houvesse algo ali que não devesse ser completamente revelado. Hoje, vamos abrir essa porta, e o que você vai descobrir vai mudar a forma como você lê as Escrituras para sempre. Volte milhares de anos atrás. O mundo ainda era jovem. As nações ainda estavam sendo formadas. E Deus se comunicava com os homens de formas que hoje mal conseguimos imaginar. Anjos apareciam, falavam, agiam, às vezes como mensageiros, às vezes como guerreiros. A Bíblia está cheia deles. Miguel, o arcanjo guerreiro, comandante dos exércitos celestiais. Gabriel, o mensageiro, enviado para anunciar as maiores revelações da história. Rafael, o curador, mencionado nos textos apócrifos com poder sobre doenças e curas. Cada um tem nome, cada um tem função, cada um tem história, mas existe uma figura que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Ele não é descrito como mensageiro, não é descrito como guerreiro, não recebe título, não recebe missão clara. Ele simplesmente aparece. E quando aparece, tudo muda. Os personagens que o encontram ficam perturbados, prostravam-se, tremiam. Alguns mal conseguiam falar. Não era o medo comum de quem vê um anjo. Era algo diferente, algo mais profundo, como se estivessem diante de algo que a mente humana não estava preparada para compreender. Esse ser tem um nome nas Escrituras, um nome que a maioria das pessoas leu, mas nunca parou para questionar: Melquisedeque. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. O nome aparece pela primeira vez em Gênesis, um dos livros mais antigos da Bíblia, e a cena é estranha desde o primeiro segundo. Abraão acabou de vencer uma batalha. Ele está voltando, cansado, com seus homens, e do nada, um homem aparece no caminho, sem aviso, sem introdução, sem explicação de onde veio. A Bíblia simplesmente diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Só isso. Nenhum verso anterior apresenta esse personagem, nenhuma genealogia, nenhum contexto. Ele simplesmente existe. E então acontece algo que deveria soar absurdo para qualquer leitor atento. Abraão, o pai de todas as nações, o homem com quem o próprio Deus fez uma aliança eterna, se curva diante de Melquisedeque e entrega a ele o dízimo, 1/10 de tudo que possuía. Pense nisso por um segundo. Abraão não se curvava para qualquer um. Esse era o homem que caminhou com Deus, que ouviu a voz do Altíssimo. E ainda assim, ele reconhece em Melquisedeque uma autoridade que vai além de tudo que ele já viu. Por quê? Quem era esse ser para receber a reverência do maior patriarca da fé? Mas o mistério ainda nem começou. Porque a Bíblia descreve Melquisedeque com 3 características que simplesmente não fazem sentido. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem começo de dias, sem fim de vida. Leia de novo. Sem começo de dias, sem fim de vida. Isso não é metáfora. Isso não é exagero poético. O livro de Hebreus repete essa descrição palavra por palavra e acrescenta algo ainda mais perturbador. Diz que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Um ser humano não pode existir sem pai ou mãe. Um ser humano não pode existir sem começo. Um ser humano não pode permanecer sacerdote para sempre. Então, o que era Melquisedeque? Quase ninguém percebe isso. Mas essa pergunta dividiu os maiores teólogos da história.
E as respostas que eles encontraram são muito mais perturbadoras do que a pergunta. Ao longo dos séculos, estudiosos, rabinos e teólogos se debruçaram sobre esse nome e chegaram a conclusões que a maioria das igrejas nunca vai te contar. A primeira teoria é a mais óbvia. Melquisedeque era um rei humano, um sacerdote comum de uma cidade chamada Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Simples, limpo, sem mistério. Mas essa explicação não sobrevive ao texto, porque nenhum ser humano existe sem pai ou mãe. Nenhum ser humano existe sem genealogia. E nenhum ser humano permanece sacerdote para sempre. A Bíblia não usa esse tipo de linguagem para descrever humanos comuns. Então os estudiosos foram mais fundo e encontraram a segunda teoria. Melquisedeque era um anjo, um ser celestial enviado em forma humana para abençoar Abraão em um momento específico da história. Essa teoria explica a ausência de genealogia, explica a ausência de nascimento e morte, explica a autoridade que fez Abraão se prostrar. Mas ainda assim, algo não fecha, porque anjos na Bíblia sempre recusam adoração. Sempre. Quando João se prostra diante de um anjo no livro de Apocalipse, o anjo imediatamente diz: não faças isso, sou conservo teu. Melquisedeque não faz isso. Ele recebe o dízimo de Abraão em silêncio, como se fosse seu direito. E é aqui que os estudiosos chegaram à terceira teoria, a mais perturbadora de todas. A teoria que fez imperadores mandarem queimar manuscritos. A teoria que alguns dos primeiros pais da igreja defenderam abertamente. E depois foram silenciados. A teoria de que Melquisedeque não era um anjo comum, era uma aparição do próprio Cristo, antes da encarnação. Uma manifestação do Filho de Deus caminhando na terra, séculos antes de Belém. O termo teológico para isso é teofania, uma aparição de Deus em forma física antes da vinda de Jesus. E o livro de Hebreus parece confirmar exatamente isso. O autor compara Jesus diretamente a Melquisedeque. Não diz que Jesus é semelhante a ele, diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que existia antes da lei de Moisés, antes do sacerdócio levítico, antes de qualquer estrutura religiosa que conhecemos. Uma ordem eterna, sem começo, sem fim. Mas o que vem a seguir muda tudo. Porque existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe, um detalhe escondido no próprio nome. Melquisedeque em hebraico significa Rei da Justiça, e ele era rei de Salém, que em hebraico significa Paz, Rei da Justiça. Rei da Paz, dois títulos que o livro de Isaías usa para descrever o Messias que viria. Dois títulos que aparecem juntos, num ser sem origem conhecida, num encontro sem explicação, num momento em que a história humana ainda estava sendo escrita. Coincidência? Talvez. Mas existe algo enterrado nos textos antigos, nos manuscritos que quase não chegaram até nós, que sugere que esse encontro em Gênesis era apenas o começo. Existe um manuscrito, encontrado entre os pergaminhos do mar, morto, documentos com mais de 2000 anos, escondidos em cavernas no deserto de Judá e descobertos apenas em 1947. Entre esses pergaminhos, havia um texto que os estudiosos demoraram anos para decifrar completamente. Ele ficou conhecido como 11Q13, e o que estava escrito ali abalou silenciosamente o mundo acadêmico. O texto descreve Melquisedeque não como um sacerdote humano, não como um anjo comum, mas como um ser celestial de autoridade suprema, designado para executar o julgamento final no último dia. Leia isso de novo.
o julgamento final. O manuscrito usa linguagem reservada exclusivamente para Deus nas escrituras hebraicas e a aplica a Melquisedeque. Ele é descrito como aquele que libertará os cativos, aquele que proclamará o ano da graça, aquele que destruirá as forças do mal no fim dos tempos. Cada uma dessas frases é retirada diretamente de Isaías 61. O mesmo texto que Jesus leu em voz alta na sinagoga de Nazaré e disse: "Hoje se cumpriu esta escritura." O mesmo texto, as mesmas palavras, aplicadas primeiro a Melquisedeque nos pergaminhos e depois cumpridas por Jesus nas páginas dos evangelhos. Isso não é coincidência textual. Isso é uma linha direta, um fio invisível que conecta um ser misterioso em Gênesis a um julgamento final que ainda está por vir. Mas existe algo ainda mais perturbador, algo que os estudiosos raramente mencionam em público. Melquisedeque aparece 3 vezes nas Escrituras, em canônicas, 3 vezes, em Gênesis, no Salmo 110 e em Hebreus. Em Gênesis, ele abençoa o começo de uma nação. No Salmo 110, Deus faz um juramento eterno pela sua ordem sacerdotal. Em Hebreus, ele é apresentado como o modelo perfeito do sacerdócio de Cristo. Começo, meio, fim. Uma narrativa que atravessa toda a Bíblia, sobre um ser que a Bíblia se recusa a explicar completamente, como se houvesse uma razão para manter parte desse mistério, oculto, como se a humanidade ainda não estivesse pronta para entender completamente quem ou o que é Melquisedeque. E então você se pergunta se ele permanece sacerdote para sempre, se a sua ordem é eterna, se ele foi designado para o julgamento final. Onde ele está agora? O que ele está fazendo enquanto você assiste a este vídeo? Essa pergunta tem uma resposta, e ela está conectada a algo que está acontecendo no mundo hoje. Vivemos em um tempo estranho, um tempo em que as antigas certezas estão desmoronando, em que instituições que pareciam eternas estão rachando, em que a humanidade, com toda a sua tecnologia e conhecimento, parece mais perdida do que nunca. E é exatamente nesse cenário que estudiosos da profecia começaram a fazer uma conexão inquietante. O manuscrito 11:13 não apenas descreve Melquisedeque como juiz final, ele associa essa atuação a um período específico, um período chamado nos textos hebraicos de o 10º jubileu. O jubileu era um ciclo de 50 anos na lei mosaica, um tempo de restauração, de libertação, de acerto de contas. E o texto dos pergaminhos diz que no 10º jubileu, Melquisedeque se levantará e o dia da expiação chegará. Agora, não estamos aqui para fazer previsões, não estamos aqui para apontar datas, mas o fato inegável é este. Esse texto foi escrito há 2000 anos e ele descreve um mundo em colapso moral, um mundo onde a verdade é distorcida, onde o sagrado é profanado, onde os homens buscam poder acima de tudo. Olhe ao redor. Não é preciso ser teólogo para sentir que algo está diferente, que o mundo está em uma encruzilhada, que decisões estão sendo tomadas em lugares que não vemos, que vão moldar tudo que vem a seguir. E aqui está o detalhe que arrepia. A palavra Salém, cidade de Melquisedeque, a cidade onde ele era rei, tornou-se Jerusalém, a cidade mais disputada do planeta, a cidade que 3 religiões reivindicam como sagrada, a cidade que está no centro de cada grande conflito geopolítico do nosso tempo, a cidade que profetas de 3 tradições diferentes disseram seria o palco do ato final da história humana. Melquisedeque era o rei dessa cidade, antes de Davi, antes de Salomão, antes de qualquer rei que a história registrou. E se ele permanece sacerdote para sempre, será que a sua relação com aquela cidade também permanece? Quase ninguém faz essa conexão, mas os que fazem
nunca mais olham para as notícias do Oriente Médio da mesma forma, nunca mais leem os textos proféticos da mesma forma, porque de repente o que parecia um mistério enterrado em Gênesis parece muito mais vivo do que qualquer um imaginava. E é exatamente aqui que chegamos ao momento que este vídeo inteiro estava construindo. A revelação que muda tudo. Então, quem é Melquisedeque? Depois de tudo que vimos, depois dos pergaminhos, das profecias, das conexões impossíveis de ignorar, a resposta mais honesta é esta: a Bíblia não quer que você saiba tudo. E isso não é acidente, porque ao longo das Escrituras existe um padrão claro. Quando Deus quer revelar algo completamente, Ele revela, dá nome, dá história, dá contexto. Mas quando Ele deliberadamente omite, quando um personagem aparece sem origem, sem fim, sem explicação, é porque o mistério em si é a mensagem. Melquisedeque não foi deixado sem explicação por descuido. Foi deixado assim, para que cada geração que chegasse até esse texto fosse forçada a fazer a mesma pergunta: quem é este ser que existe além das categorias humanas? Quem é este ser diante de quem até os maiores homens de fé se curvam? Quem é este ser que permanece quando tudo passa? E a resposta que o livro de Hebreus aponta não é sobre Melquisedeque, é sobre Jesus. Porque o autor de Hebreus não usa Melquisedeque como fim, usa como espelho. Um espelho para mostrar que Jesus não é apenas mais um profeta, não é apenas mais um sacerdote. Ele pertence a uma ordem que existia antes da criação do sistema religioso humano. Uma ordem que não depende de linhagem, de ritual, de templo. Uma ordem eterna, sem começo, sem fim. E aqui está a revelação que poucos percebem: se Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e se essa ordem é eterna, então o que Cristo faz por você hoje não é limitado por tempo, por espaço, por lei, por tradição. É ilimitado, é eterno, é da mesma natureza misteriosa e inquebrável daquele ser que apareceu do nada num deserto e fez o maior patriarca da fé se curvar em reverência. Mas a pergunta que fica, a pergunta que vai te acompanhar depois que este vídeo terminar, é esta: se Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, se ele foi designado para o julgamento final, se a cidade onde ele reinava ainda está no centro de tudo, então talvez os eventos que estamos vendo no mundo hoje não sejam caos. Talvez sejam o último capítulo de uma história que começou num encontro silencioso em Gênesis, onde um ser sem nome, sem origem, sem fim, parou no caminho de um homem e mudou o curso da eternidade. A Bíblia guarda segredos, não para nos esconder a verdade, mas porque algumas verdades só podem ser compreendidas quando você está pronto para recebê-las. E talvez você estar assistindo a este vídeo hoje não seja coincidência. Se este vídeo abriu algo em você, compartilha com alguém que precisa ver isso, porque algumas perguntas não foram feitas para ser respondidas sozinhas.